Deus está chamando sua atenção hoje. Os pecados que você acha que não importam são exatamente os que podem estar bloqueando a presença dele em sua vida. Você já parou para pensar que talvez o maior perigo espiritual da sua vida não esteja no pecado que você teme, mas naquele que você ignora? Muitos cristãos estão lutando contra o adultério, contra vícios, contra tentações visíveis, mas permanecem cegos para pecados que Deus abomina e que estão ali, alojados no coração, disfarçados de religiosidade, tolerados pelo costume e enterrados pela desculpa do todo mundo faz. Mas o céu não se move por conveniência humana e o juízo de Deus não falha. Hoje o Espírito Santo quer te confrontar com a verdade, porque existem pecados que Deus não tolera, mesmo quando a igreja tolera. E são esses pecados escondidos, esquecidos, ignorados, que estão levando muitos crentes à ruína, ao esfriamento espiritual e até mesmo à condenação. Você está pronto para ouvir a verdade que ninguém prega? Então, abra o coração, porque esta mensagem pode ser a sacudida que sua alma precisa para despertar antes que seja tarde demais. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer despertar sua fé. E não esqueça de se inscrever para não perder o final surpreendente. 1. O pecado que silencia o céu, a rebeldia disfarçada de fé. Há algo mais perigoso do que um coração abertamente rebelde, é um coração que finge submissão enquanto esconde resistência. O céu não é enganado por palavras suaves, nem por gestos devocionais. Deus não se impressiona com mãos levantadas enquanto o coração permanece em desacordo com sua vontade. A rebelião disfarçada de fé é uma das armas mais sutis de Satanás para calar o mover do Espírito na vida de um cristão. É o pecado que silencia o céu. O que torna esse pecado tão grave não é apenas o que se faz, mas o que se recusa a fazer. É o tipo de desobediência que se camufla de zelo, que usa versículos como escudo para justificar decisões carnais, que se apega a formas religiosas enquanto rejeita o comando divino. Saul foi ungido por Deus, escolhido entre milhares. Recebeu instruções claras, mas decidiu obedecer apenas parcialmente. E essa meia obediência lhe custou o trono e a presença de Deus. Quando o profeta Samuel confrontou Saul, ele ainda tentou argumentar: "Mas eu sacrifiquei ao Senhor. Eu fiz para agradar a Deus." Mas o céu não se move por intenções humanas. Deus não quer sacrifícios em lugar de obediência. A resposta de Samuel ecoa como um trovão sobre todos os que acham que podem negociar com Deus. Em 1 Samuel 15, versículo 22, está escrito: "Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." Porque para Deus, a rebeldia seletiva é igual à feitiçaria. Não é apenas um erro, é idolatria disfarçada. É declarar que a própria vontade tem mais autoridade que a palavra de Deus. E é exatamente isso que muitos fazem hoje. Vão à igreja, servem no ministério, cantam no coral, oram com eloquência, mas guardam áreas que não entregam, relacionamentos que Deus já mandou cortar, decisões que Ele já mandou tomar, práticas que o Espírito já confrontou, mas continuam ali, como se não fosse nada demais. O que isso revela
que o coração ainda governa a si mesmo, que a aparência de fé encobre uma resistência à soberania de Deus. E Deus não tolera isso. Repare na vida de Saul. Depois de sua desobediência, ele até continuou no trono por um tempo, mas o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Sua liderança perdeu unção. Sua mente mergulhou em tormento. Seus dias se tornaram uma sucessão de decisões carnais impulsivas, dominadas pelo medo e pela inveja. Ele começou tentando preservar seu nome e terminou consultando uma feiticeira. Isso é o que a rebeldia faz: afasta o homem do conselho de Deus, até que não reste mais discernimento, apenas ruído e confusão. E o mais triste é que Saul não se rebelou abertamente. Ele até acreditava que estava fazendo certo. É por isso que esse pecado é tão ignorado. Ele se disfarça entre sorrateiro, mora na alma de quem diz: eu sei o que a Bíblia diz, mas no meu caso é diferente. Mora naqueles que escolhem quais partes do Evangelho aceitarão e quais continuarão ignorando. Esse tipo de fé não é fé, é manipulação espiritual. É a recusa de entregar tudo. O problema da rebelião seletiva é que ela endurece o coração com o tempo. O cristão começa ouvindo a voz de Deus com clareza, depois começa a negociar, depois ignora e, por fim, nem ouve mais. O céu silencia, não porque Deus deixou de falar, mas porque o coração se tornou surdo. O mesmo Espírito que antes conduzia com clareza, agora é entristecido. E o silêncio se instala. A pessoa continua frequentando cultos, cantando hinos, mas a alma está seca. A palavra já não corta a oração, já não flui a presença, já não aquece. O céu está silencioso e a causa está no coração rebelde. Davi, por outro lado, pecou com gravidade. Adulterou, mentiu, mandou matar. Mas a diferença entre Davi e Saul estava na resposta ao confronto. Quando o profeta Natã o expôs, Davi não argumentou, não tentou parecer certo, não escondeu sua culpa. Ele caiu de joelhos e clamou: pequei contra o Senhor. Em Salmos 51, versículo 4, ele diz: contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Por isso, Davi foi restaurado, porque Deus não rejeita um coração quebrantado, mas um coração resistente que finge piedade e mantém o controle. É rejeitado, mesmo que continue com aparência de fé. Gostou da mensagem? Comente amém e clique no sininho para receber mais verdades que vão transformar sua vida. Há muitos hoje que perderam o favor de Deus, não por escândalos visíveis, mas por resistência invisível. Gente que endureceu em áreas onde Deus já falou, já sinalizou, já alertou. Gente que ora, mas não ouve. Que jejua, mas não obedece. Que canta, mas não se dobra. Essa é a rebeldia espiritual disfarçada, o pecado que silencia o céu. E talvez você, enquanto ouve essas palavras, perceba que Deus está trazendo à tona exatamente aquilo que você tem evitado. Talvez existam decisões que você precisa tomar, passos que já foram ordenados, renúncias que você tem postergado. O Espírito Santo está te mostrando que enquanto houver resistência,
não haverá paz. Enquanto você continuar lutando com a vontade de Deus, o céu continuará em silêncio. Não se engane. A aparência não sustenta uma vida diante de Deus. O que Deus quer é o coração inteiro. E se hoje Ele está confrontando a sua rebeldia silenciosa, é porque ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de se dobrar. Ainda há tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui. Não quero mais resistir. Essa oração simples e sincera tem o poder de romper os céus, de fazer o Espírito voltar a falar, de restaurar o que foi perdido. Porque Deus não rejeita um coração que se rende totalmente, mas Ele resiste ao que insiste em fingir. Não importa quão bela seja a canção, quão eloquente seja a oração, ou quão ativa seja a agenda espiritual, se o coração está em rebelião, o céu permanece em silêncio. E não há pior lugar para um cristão do que estar espiritualmente ativo e espiritualmente rejeitado. 2. O pecado que cega a alma, a indiferença com o próximo. Há um tipo de pecado que não grita, não escandaliza, não faz barulho, mas apodrece a alma por dentro. Ele não se comete com as mãos, nem com a boca, mas com a omissão do coração. É o pecado da indiferença, aquele que silencia quando deveria socorrer, que se afasta quando deveria se aproximar, que fecha os olhos quando a dor do outro clama por misericórdia. Esse é o pecado que cega a alma porque torna o cristão incapaz de enxergar o próximo e, portanto, incapaz de ver a Deus. Muitos acham que estão bem com o Senhor porque evitam os grandes pecados. Não adulteram, não roubam, não matam. Mas o juízo de Deus também recai sobre aqueles que simplesmente não amam, que passam pelas necessidades alheias como se fossem invisíveis, que preferem manter a imagem limpa a sujar as mãos com as feridas dos caídos. É contra esse tipo de fé morta que Jesus falou em tantas ocasiões. Fé que se orgulha da aparência, mas que não se dobra em compaixão. Se esta palavra tocar seu coração, deixe um like e compartilhe com um amigo e assista até o final. Tem uma revelação que você não pode perder. A parábola do bom samaritano não é um conto sobre bondade genérica. É uma denúncia direta ao coração religioso que se torna insensível. O sacerdote passou ao lado do homem caído. O levita olhou, mas seguiu adiante. Somente o samaritano, alguém desprezado pela tradição judaica, parou, se compadeceu e cuidou. Jesus termina essa parábola em Lucas 10, versículos 36 e 37, com uma pergunta que fere o orgulho dos religiosos. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o religioso, engolindo seco, responde o que usou de misericórdia para com ele. Quantos hoje estão dentro da igreja, mas passando ao largo dos feridos? Quantos levantam as mãos no culto, mas nunca estendem a mão na rua? Quantos dizem que amam a Deus, mas não se movem diante do sofrimento humano? A Bíblia é clara. Em Tiago 4, versículo 17, está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E não se trata de fazer grandes ações ou atos públicos de generosidade. Trata-se de não endurecer o coração diante da dor, de não tratar o sofrimento do outro
como se fosse problema de alguém ou consequência da vida. Há uma dureza de coração que se disfarça de sabedoria espiritual. Gente que diz, não é meu chamado, ou não posso me envolver com tudo. Mas o verdadeiro amor de Cristo não escolhe quando agir. Ele se move onde há dor, se inclina onde há choro, se envolve mesmo quando é inconveniente. Indiferença é não sentir. E quem não sente não ama. E quem não ama ainda não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Lembre-se do que Jesus disse no grande julgamento final, em Mateus 25, versículos 42 a 45. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me acolhestes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e preso, não me visitastes. Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Você percebe, a indiferença não é neutra. Ela é um pecado que fere diretamente o coração de Deus, porque rejeita os que Deus ama, porque nega consolo aos que Deus quer consolar, porque se recusa a ser instrumento nas mãos do Espírito. E por trás da indiferença, o que há? Egoísmo, medo, conforto, gente que não quer sair da bolha de segurança para se envolver com a dor do mundo. Mas quem ama sempre se expõe. Quem ama sempre se entrega. Não dá para dizer que segue a Cristo e ignorar os caídos à beira do caminho. O apóstolo João escreveu com firmeza em 1 João 3, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe sobre o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta que não precisa de resposta, porque ela mesma já denuncia a verdade. Onde não há compaixão, não há presença de Deus. Onde há frieza, Deus se afasta. Onde há olhos fechados, não há luz. Essa cegueira espiritual não acontece de um dia para o outro. Ela começa com pequenas justificativas, com o não é meu problema, com o ele que se vire, com o tenho meus próprios problemas para resolver. E assim, o coração vai se tornando uma pedra. A empatia vai morrendo, a alma vai se tornando estéril. E a fé vira só uma formalidade. Mas Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, ao quebrantamento, à sensibilidade. Porque não adianta cantar sobre o céu enquanto se é indiferente ao sofrimento da terra. Não adianta pregar sobre salvação e ignorar os que estão perdidos, gritando em silêncio ao nosso redor. O amor que não se move é mentira. A fé que não se manifesta em misericórdia é morta. O evangelho sem compaixão é apenas religiosidade vazia. Quer mudar sua vida espiritual? Comente "Eu quero". Agora se inscreva e fique até o fim para uma surpresa que Deus preparou. E muitos dos que hoje se acham seguros correm risco eterno, porque a dureza de coração é um sinal de apostasia silenciosa. Não se trata apenas de ajudar os pobres. Trata-se de ter um coração que se comove, um coração que sofre com os que sofrem, que chora com os que choram, que carrega as cargas uns dos outros, porque essa é a lei de Cristo. Talvez você se pergunte, mas o que posso fazer? O mundo está cheio de dor. Sim, e é por isso mesmo que Deus quer usar você.
Você não foi chamado para salvar o mundo todo, mas foi chamado para não ser indiferente a quem Deus colocar no seu caminho. Um gesto, uma palavra, uma escuta, uma ajuda concreta podem ser instrumentos do céu na vida de alguém. E mais do que isso, podem ser a sua salvação contra o veneno da frieza espiritual. Se hoje o Espírito Santo te confronta com esse pecado, não endureça o coração. Arrependa-se, peça sensibilidade novamente, peça olhos para ver. Peça compaixão verdadeira. Porque, enquanto você ignora os que caíram no caminho, o céu também permanece em silêncio. Mas quando você se move em amor, mesmo sem palavras, Deus se move contigo. E então, a luz volta a brilhar, a alma volta a respirar e a presença de Deus volta a fluir onde a indiferença foi quebrada. 3. O pecado que Deus abomina, em silêncio, a soberba espiritual. Ela não tem cheiro de pecado, não tem o escândalo do adultério, nem o peso visível do assassinato ou da idolatria. Ela entra pelas brechas mais sutis da alma, pelas orações bonitas, pelos discursos cheios de versículos, pelas comparações internas com os que ainda estão caídos. A soberba espiritual não grita. Ela sussurra com voz mansa e, por isso mesmo, é mais perigosa. É o veneno que paralisa o coração que antes era sensível à presença de Deus. O homem se convence de que está de pé, quando, na verdade, já caiu por dentro. E o mais grave, Deus resiste a ele. Quando a Bíblia afirma em Tiago 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, isso é um alerta de guerra espiritual, porque não é Satanás que se opõe ao soberbo, é o próprio Deus. Aquele que deveria ser refúgio, socorro, fortaleza, se torna resistência. Não há outro pecado no Novo Testamento com essa declaração tão direta. Nem ao adúltero se diz que Deus resiste, nem ao ladrão, ao homicida, ao mentiroso, mas ao soberbo. Sim, porque a soberba espiritual constrói um trono para o próprio eu e tenta colocar Deus como servo de sua religião. Jesus ensinou uma parábola que expõe esse veneno com precisão. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu a outro publicano. O fariseu se colocava de pé, com palavras belas e postura confiante. Em Lucas 18, versículos 11 e 12, ele diz: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo quanto ganho. Ele não clamava por perdão, não se via necessitado, não dobrava o coração. Ele se comparava, ele se destacava, ele se exaltava. Enquanto falava, seus olhos estavam mais voltados para si do que para Deus. O publicano, por outro lado, nem ousava levantar os olhos ao céu. Batia no peito dizendo: Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz em Lucas 18, versículo 14, que este desceu justificado para sua casa e não aquele. O céu se moveu em direção ao quebrantado e ignorou o religioso. Por quê? Porque Deus não habita em tronos humanos. Ele se aproxima dos humildes, dos contritos, dos que reconhecem a própria miséria e não disfarçam isso com espiritualidade performática. A soberba espiritual não nasce do mundo. Ela nasce dentro da religião, nos corredores das igrejas, nas bocas
que pregam com eloquência nos ministérios, que se tornaram palcos nos corações, que se inflam de vaidade por causa do conhecimento bíblico, do tempo de fé, das experiências com Deus. E ela é traiçoeira porque não se revela de uma vez. Ela começa com um sentimento sutil de superioridade. Depois vem o julgamento disfarçado de discernimento. Depois, a frieza com os mais fracos. Depois, a rejeição do arrependimento. E, por fim, o distanciamento da graça mesmo quando o corpo permanece no templo. Foi esse orgulho que expulsou Lúcifer do céu. Ele estava cercado pela glória, caminhava entre pedras de fogo, era modelo de perfeição, mas em seu coração nasceu a vaidade. Em Isaías 14, versículo 13, ele disse: Subirei acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono acima das alturas das nuvens. Ele não desejava se afastar de Deus. Ele desejava ser como Deus. E é isso que a soberba espiritual faz com o cristão. Coloca a criatura no lugar do Criador. A pessoa já não depende do Espírito. Ela age no automático. Já não busca direção. Ela julga que já sabe tudo, já não teme cair. Ela acha que está acima dos riscos. E essa ilusão precede a queda. Antes de tudo, deixe um 7 nos comentários se você está pronto para confrontar esses pecados e ative as notificações para não perder nada. O soberbo não aprende, não ouve, não se arrepende. Ele prefere parecer certo a ser curado. Prefere ter razão do que ter transformação. E muitas vezes, essa mesma pessoa se torna referência para outros, perpetuando uma espiritualidade de fachada, onde não há lágrimas, nem confissão, nem cruz, só palavras bonitas e corações vazios. É possível conhecer a Bíblia de capa a capa e ainda assim ser resistido por Deus. É possível orar todos os dias e não ser ouvido. É possível pregar com eloquência e não ter a unção. Porque Deus não unge orgulho. Deus não derrama sua glória sobre um coração altivo. Ele desce onde há chão. Ele se inclina onde há poeira. Ele se revela onde há verdade. Essa soberba também contamina a maneira como se olha para os outros. O irmão que tropeça não é mais alguém para ser restaurado, mas um exemplo do que não se deve ser. A moça desviada não é mais uma filha que precisa ser resgatada, mas uma mancha para a reputação da igreja. O visitante estranho não é acolhido, é vigiado. E assim, a graça vai sendo bloqueada. O fluxo do Espírito vai cessando. E o ambiente se torna pesado, frio e impiedoso, como os fariseus, especialistas em apontar pecados cegos para os próprios. E mesmo entre os que clamam por avivamento, a soberba pode ser o maior empecilho. Porque o avivamento verdadeiro não visita altares de exibição, mas corações prostrados. Não se manifesta onde há competição espiritual, mas onde há sede genuína. Muitos pedem por fogo, mas se recusam a descer das suas plataformas de superioridade. E enquanto isso, o céu permanece fechado, porque Deus resiste ao soberbo. A restauração só começa quando o homem desce, quando ele reconhece que sem a misericórdia de Deus não é nada. Quando ele olha para o pecador e diz: ali poderia estar eu. Quando ele se vê como carente da mesma graça que prega, quando ele para de tentar impressionar a Deus e começa a simplesmente confessar. Ali, e só ali, Deus começa a operar, porque ali
há espaço para a glória dele. Se há hoje dentro de você qualquer sentimento de autossuficiência espiritual, que seja quebrado agora. Se você já começou a se comparar com os outros e a se sentir melhor, fuja disso. Se você já tem dificuldades de ouvir uma palavra de correção, pare tudo e se ajoelhe, porque Deus não vai operar através de você enquanto não operar dentro de você. E para isso, ele precisa derrubar o altar da soberba. A palavra diz, em Salmos 146, versículo 6, o Senhor exalta os humildes, mas abate os ímpios até a terra. E essa exaltação não é visibilidade, não é palco, não é reconhecimento humano, é presença, é fogo, é intimidade, é restauração da alma. E tudo isso começa onde o orgulho termina, onde o homem para de tentar parecer justo e simplesmente se lança nu e quebrado diante do Deus que vê tudo. Não é a aparência da santidade que atrai o céu. É o arrependimento sincero, a humilhação genuína, a confissão sem filtros. Porque o que Deus procura não é perfeição, é verdade. Verdade no íntimo, verdade na dor, verdade na rendição. E quando essa verdade é encontrada, o soberbo morre e o coração volta a viver. 4. O pecado que afasta o espírito, a fofoca santificada. Ela se apresenta com sorrisos, veste a capa da espiritualidade. Muitas vezes, vem acompanhada de um suspiro piedoso, de uma voz suave e de palavras como precisamos orar por fulano, ou soube de algo muito sério, mas só estou contando para você interceder. Mas por trás da aparência de zelo de cuidado, de interesse pelo bem-estar do outro, se esconde um dos pecados mais destrutivos e mais ignorados dentro das igrejas, a fofoca santificada, aquela que não se considera pecado porque vem disfarçada de oração, de conselho, de preocupação com a doutrina. E, no entanto, Tiago, irmão de Jesus, foi direto. Em Tiago 3, versículo 6, ele afirma: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os nossos membros e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta em chamas pelo inferno. Sim, inferno, porque a língua sem freio tem capacidade de destruir o que levou anos para ser construído. Um lar pode ser arruinado por uma palavra maldosa. Uma igreja pode se dividir por causa de um comentário sutil. Uma amizade pode morrer por causa de uma frase distorcida. E o que é mais sério, o mover do Espírito Santo pode ser interrompido quando esse pecado é tolerado. Há quem pense que fofoca é apenas uma falha social, um deslize humano, algo menor. Mas a Bíblia trata com severidade esse comportamento porque ele revela uma alma leviana, sem temor, sem domínio, sem amor. A pessoa que alimenta a fofoca se coloca na posição de juiz do outro. Ela observa, interpreta, distorce e espalha, mesmo que envolta em espiritualidade. E o mais perigoso é que esse pecado não precisa de microfone. Ele cresce em rodas de conversa, em grupos de mensagens, em telefonemas longos e até mesmo em reuniões de oração. Foi isso que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés. Ela não era uma mulher qualquer. Era profetisa, tinha autoridade espiritual.
tinha visto o mar se abrir, caminhava lado a lado com o líder do povo de Deus. Mas em Números 12, versículos 1 e 2, ela e Arão começaram a murmurar contra Moisés por causa da mulher etíope que ele havia tomado por esposa. Aquilo que começou como um comentário sobre uma escolha pessoal de Moisés evoluiu para uma afronta contra a liderança que Deus havia estabelecido. Eles disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós. E a Bíblia diz algo tremendo em Números 12, versículo 2. E o Senhor ouviu isso. O céu escutou a conversa. Deus não ignorou o sussurro. Ele desceu em nuvem, confrontou os dois e julgou o pecado de Míriam. Ela foi ferida com lepra e só foi restaurada porque Moisés intercedeu por ela. Isso não é apenas uma história do Antigo Testamento. É um sinal claro de que o Senhor não tolera a maledicência contra os seus escolhidos. A língua que fere em oculto fere contra o próprio Deus. E há muitos hoje leprosos espirituais, com ministérios estagnados, com orações não respondidas, com o céu fechado, não por pecados visíveis, mas por fofocas ignoradas. A fofoca mesmo, quando feita entre sorrisos, é uma violência espiritual. É um atentado contra a unidade do corpo de Cristo, porque o Evangelho é comunhão, é edificação mútua, é honra. E onde há língua solta, não há edificação, há destruição. Não há comunhão, há divisão. E onde há divisão, o Espírito Santo se retira, não porque ele é frágil, mas porque ele é santo. Ele não habita em ambientes onde se ferem os irmãos com palavras disfarçadas de piedade. Quantas igrejas pararam de crescer espiritualmente porque a fofoca se tornou cultura? Quantos pastores foram enfraquecidos porque os membros preferiram comentar suas decisões ao invés de interceder por elas? Quantos jovens deixaram o ministério por causa de olhares de julgamento, acompanhados de sussurros nos corredores? E tudo isso sem escândalos públicos, apenas com palavras ditas entre irmãos. Mas Deus ouviu e resistiu. O apóstolo Paulo foi firme em suas cartas. Ele alertou aos Gálatas em Gálatas 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. A igreja não precisa de inimigos externos para ser destruída. Ela pode ser consumida por dentro, mordida, palavra por palavra. E isso acontece quando os membros perdem o temor e usam a boca para ferir ao invés de curar. E não pense que isso se limita aos que espalham. Os que ouvem também são cúmplices. Quem escuta uma fofoca sem confrontar, sem corrigir, sem cortar o mal pela raiz, também está envolvido. O silêncio cúmplice valida o pecado. E o Espírito Santo vê isso. Quando alguém se aproxima dizendo, não conte para ninguém mais, ali já começa o pecado. Porque o que é oculto e não edifica é obra das trevas. E o que é das trevas, Deus abomina. O que o Senhor espera de seu povo é integridade, verdade, pureza de intenção. Ele quer que a boca do cristão seja fonte de vida, de bênção, de sabedoria. Ele quer que os lábios proclamem salvação, não julgamento. Que compartilhem esperança, não acusações. Que espalhem cura, não veneno. E isso começa no secreto, no domínio próprio, no compromisso de não alimentar o fogo do inferno
com a própria língua. Se hoje o Espírito de Deus te confronta com esse pecado, não fuja. Reconheça, peça perdão, peça um novo coração, porque a restauração começa quando a confissão é verdadeira, quando a língua se cala para que o Espírito fale, quando o desejo de comentar é substituído pelo desejo de orar, quando a curiosidade é crucificada e o amor é ressuscitado. E se você tem sido alvo de fofocas, saiba que o mesmo Deus que ouviu Miriam ouve hoje o que dizem de você. E Ele é justo. Ele guarda a reputação dos seus. Ele protege os que são seus. Não se defenda com a carne. Não retribua na mesma moeda. O Senhor julga e Ele faz justiça aos que confiam nele. Mas, acima de tudo, peça a Ele que te mantenha longe desse pecado, que te guarde de ser instrumento de divisão, que te ensine a usar a boca para a glória dele. Porque quando a fofoca cessa, o céu volta a se abrir e o Espírito volta a se mover. 5. O pecado que aprisiona a alma. O ressentimento cultivado. Ele não faz barulho, não é visível aos olhos humanos, mas é uma das correntes mais pesadas que alguém pode carregar. O ressentimento não invade a alma de uma vez. Ele se instala em silêncio, muitas vezes logo após uma mágoa não resolvida, uma palavra que feriu, uma traição inesperada. E ali ele permanece alimentado por lembranças repetidas, por conversas internas, por argumentos construídos com dor. O ressentimento é o veneno emocional que muitos cristãos aprenderam a conviver como se fosse normal. Mas Deus não considera isso algo pequeno. O próprio Jesus disse em Mateus 6, versículo 15: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não se trata apenas de um obstáculo emocional, é uma questão espiritual. O ressentimento bloqueia a comunhão com o Pai. Ele ergue um muro entre o coração humano e a graça de Deus. E não importa quanto se ore, quanto se cante, quanto se jejue, se há um rancor cultivado, há uma barreira que o céu não ignora. O perdão é uma das colunas do Evangelho. Sem ele, toda a estrutura desmorona. Não há salvação onde há coração endurecido. Não há céu aberto onde há alma fechada para perdoar. Jesus contou uma parábola que expõe esse princípio com força. Um homem devia uma quantia impagável ao rei, algo como milhões em nossas medidas atuais. Ele clamou por misericórdia, e o rei, movido de compaixão, perdoou toda a dívida. Mas logo depois, esse mesmo homem encontrou um servo que lhe devia uma quantia irrisória. E mesmo tendo sido perdoado de uma dívida imensamente maior, ele agarrou o servo pelo pescoço, exigiu o pagamento e o lançou na prisão. Quando o rei soube disso, se indignou. Em Mateus 18, versículos 32 a 34, ele disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E então o entregou aos verdugos. A parábola termina em Mateus 18, versículo 35, com Jesus dizendo: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não se trata de um gesto superficial,
O perdão que Deus espera é real, é profundo, é do coração. Ele não é um sentimento que se espera sentir um dia, é uma decisão que se toma à luz da cruz. Perdoar não é justificar o erro do outro, é reconhecer que diante da dívida que eu mesmo tinha com Deus, qualquer ofensa que alguém me fez é pequena demais para me manter cativo. O ressentimento faz com que a alma fique presa a quem a feriu. É como estar acorrentado à pessoa que você mais quer esquecer. Você pode mudar de cidade, pode parar de falar com ela, pode fingir que não liga mais, mas enquanto não perdoa, ela vive dentro de você. E mais do que isso, ela ocupa o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Porque onde há amargura, a presença de Deus não flui. Onde há ódio secreto, a oração não sobe. Onde há lembrança contaminada, a fé não se sustenta. E muitos estão sofrendo hoje não por ataques externos, mas por ressentimentos internos, a doença física, o esgotamento mental, a frieza espiritual. Tudo isso, em muitos casos, é consequência de anos de mágoas engolidas e nunca entregues ao Senhor. O coração se torna um campo de batalha onde a ofensa do passado continua lutando contra a promessa do futuro. E o que deveria ter sido deixado na cruz se torna um altar de dor que rouba a alegria, a leveza, a liberdade. O problema é que o ressentimento se disfarça bem. Ele veste a roupa da justiça própria. Eu só quero distância. Eu só me protejo de quem me fez mal. Não é ódio, é apenas precaução. Mas o que está por trás disso, na maioria das vezes, é a recusa de entregar a ferida a Deus. É a tentativa de punir o outro com o silêncio, com o desprezo, com o distanciamento. Só que, na verdade, o único punido é o próprio ressentido. Porque a falta de perdão nos aprisiona em uma cela que nós mesmos trancamos por dentro. A palavra de Deus nos chama à reconciliação não como um acessório da fé, mas como uma urgência. Jesus disse em Mateus 5, versículos 23 e 24, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Isso mostra o quanto o céu leva a sério as questões do coração. O culto não é aceito quando há divisão interna. A adoração é interrompida quando o coração não reflete a paz de Cristo. Não é fácil perdoar. Não é automático. Não é leve no início, mas é necessário e é possível, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. A decisão é sua, mas a força vem dele. Você não precisa esperar sentir vontade. Você precisa se posicionar diante da cruz e dizer: Senhor, eu decido liberar esse perdão. Eu não quero mais manter essa prisão dentro de mim. E então, dia após dia, essa escolha se transforma em cura. O Espírito de Deus não habita em um coração dividido entre a graça e o ódio. Ele busca moradas de paz, corações quebrantados, vidas que, embora tenham sido feridas, decidiram não revidar. E há um poder sobrenatural nisso, porque, quando você perdoa, você se alinha com o caráter de Deus. Você honra o sangue que te lavou. Você interrompe o ciclo do mal e você destranca as portas do céu sobre sua própria vida. Muitos milagres
estão travados por causa de ressentimentos não confessados. Muitos ministérios não avançam porque ainda há pessoas do passado que permanecem como sombras nas emoções do presente. Muitos relacionamentos estão marcados por bloqueios que poderiam ter sido curados com um simples gesto de humildade. Não espere o outro pedir perdão. Não espere justiça terrena. Libere, entregue. Deixe o juízo nas mãos de Deus e a paz voltará a reinar. Se você quiser andar com Cristo, precisa aprender a perdoar como Ele perdoa. Ele foi traído, cuspido, espancado, crucificado. E ainda assim, disse em Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão de Jesus não foi condicional. Ele não esperou o arrependimento para liberar amor. Ele decidiu perdoar porque sabia que essa era a única forma de salvar. E se somos dele, precisamos aprender a fazer o mesmo. A liberdade da alma não vem quando o outro muda, vem quando você libera. Vem quando você deixa de carregar pesos que não foram feitos para você. Vem quando você escolhe obedecer mesmo sem entender. Vem quando você confia que o perdão é o caminho da cura e não da fraqueza. E é nesse caminho que a graça volta a operar, a presença volta a fluir, o coração volta a amar. Porque onde há perdão, há Deus. E onde há Deus, não há mais espaço para a prisão. 6. O pecado que mata em silêncio, a inveja disfarçada de zelo. A inveja, quando entra nos ambientes espirituais, veste trajes de santidade. Ela se esconde atrás de supostos discernimentos, de observações maduras, de preocupações com o zelo do Evangelho. Ela diz, não é inveja, é só que eu não concordo com o jeito que ele faz. Ou, eu não vejo unção naquilo, parece mais vaidade do que chamado. Mas por trás do verniz de espiritualidade, o coração já está contaminado. O que era para ser amor se torna comparação. O que era para ser honra se transforma em crítica. O que era para ser comunhão se torna competição. Tiago foi enfático em Tiago 3, versículo 16. Porque onde há inveja e sentimento faccioso aí, há confusão e toda obra má. A inveja não apenas fere, ela abre a porta para uma sequência de destruições. Ela gera divisão, sussurros, ruído, sabotagem silenciosa. Ela não para até que o alvo seja diminuído, apagado ou afastado. E muitas vezes, quem carrega esse veneno nem percebe o quanto já está sendo usado pelas trevas para apagar a luz que Deus acendeu em alguém. Caim é o primeiro exemplo claro disso. Ele e seu irmão Abel ofereceram sacrifícios. Ambos compareceram diante de Deus. Mas Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua. E ali, naquele instante, em vez de buscar melhorar sua oferta, Caim permitiu que a inveja crescesse dentro dele. Deus o advertiu em Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas ele não dominou, ele matou. A inveja matou o irmão, matou a comunhão, matou a adoração. E ali, um altar foi manchado com sangue inocente, não porque o inimigo atacou, mas porque um coração
não soube lidar com o sucesso do outro. É o mesmo espírito que agiu nos irmãos de José. Ele não tinha culpa de ser amado, não tinha culpa de sonhar, não tinha culpa de carregar uma promessa. Mas sua túnica colorida provocou ira. Sua posição de filho preferido gerou ódio, e seus sonhos despertaram uma fúria oculta. Eles o lançaram na cova e o venderam como escravo, e ainda mentiram ao pai para encobrir o crime. Tudo isso movido por um sentimento que se inicia com comparações e termina em destruição. A inveja, e o mais triste, é que hoje ela continua agindo no meio do povo de Deus. Quando alguém é levantado para um cargo, outro questiona por que ele e não eu. Quando uma canção de um irmão toca corações a quem diga está se achando agora. Quando uma irmã começa a crescer espiritualmente, logo surgem comentários: ela mudou muito, não sei se é de Deus. E assim, o que deveria ser motivo de alegria se torna semente de divisão. A inveja não admite que Deus use outra pessoa mais do que a mim. Ela se incomoda com o brilho alheio, com o avanço dos outros, com a honra recebida por quem ela mesma considera menos preparado. E quando ela não pode atacar diretamente, ela disfarça, usa elogios com veneno. Ele prega bem, mas precisa amadurecer. Ou ela tem carisma, mas falta profundidade. Esse tipo de fala não constrói ela mina, não edifica ela, corrói. E o céu resiste a esse tipo de veneno. Jesus foi crucificado porque os líderes religiosos o invejavam. Eles sabiam que ele era diferente. Sabiam que a unção estava sobre ele, mas o povo o seguia e isso incomodava os fariseus. Mateus 27, versículo 18, registra porque sabia que por inveja o haviam entregado. Ou seja, a inveja levou o Filho de Deus à cruz. E se foi capaz de fazer isso com Jesus, imagine o que ela pode fazer nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, nos nossos relacionamentos, se não for arrancada pela raiz. A inveja distorce a identidade. Ela faz o cristão olhar para o outro ao invés de olhar para Deus. Em vez de buscar o seu próprio chamado, começa a desejar o lugar do outro. Em vez de celebrar o que o Senhor está fazendo, começa a criticar o modo como está sendo feito. E esse espírito se alastra. Ele não fica isolado. Ele encontra ouvidos dispostos. Ele procura corações vulneráveis. Ele entra sorrateiro e vai contaminando a atmosfera espiritual. E quando menos se percebe, o ambiente está carregado de competição disfarçada de santidade. A inveja é pecado mortal, porque ela não fere apenas o próximo, ela nos afasta de Deus. Como posso amar a Deus a quem não vejo, se não suporto? Ver meu irmão sendo abençoado, como posso dizer que ando em luz, se o sucesso do outro me escurece por dentro? Como posso clamar por avivamento se me incomodo com quem carrega o fogo? A resposta é não posso. É incoerente. E Deus não se move em ambientes de incoerência. O Espírito Santo opera onde há honra, onde há verdade, onde há celebração mútua, onde há liberdade para o outro crescer sem ser atacado por isso, onde há alegria genuína pela vitória do próximo. E essa postura não nasce naturalmente. Ela precisa ser cultivada, precisa ser uma decisão. Eu escolho me alegrar, eu escolho honrar, eu escolho não permitir que a inveja me domine, porque ela não vai embora sozinha. Ela precisa ser confrontada
com a cruz. O antídoto contra a inveja é a gratidão. Quando eu sou grato pelo que Deus me deu, eu paro de cobiçar o que Ele deu ao outro. Quando eu reconheço que há um propósito exclusivo sobre minha vida, eu deixo de querer ocupar o lugar de alguém. Quando eu compreendo que a glória é toda de Deus, eu entendo que o sucesso do irmão não é ameaça, é sinal de que o reino está avançando e isso deve ser celebrado, não combatido. Se hoje você se percebe envolvido em pensamentos de comparação críticas, constantes, desconforto com o crescimento dos outros, pare agora. Não justifique, não racionalize, arrependa-se, porque esse pecado mesmo em silêncio mata. Ele mata sua alegria, sua paz, sua comunhão. Ele fecha o céu sobre você. Ele contamina sua adoração. Ele te impede de fluir. E o Espírito Santo não compartilha espaço com a inveja. Que cada um saiba encontrar seu lugar no corpo de Cristo. Que cada membro funcione com honra, com humildade, com gratidão. Porque não há competição no reino, há complementação. O braço não disputa com a perna. O olho não inveja o ouvido. Cada parte tem sua função e todas devem se alegrar juntas. Esse é o plano de Deus. A inveja não tem lugar na vida de quem nasceu de novo, porque o novo nascimento gera um novo coração, e um novo coração se alegra com a glória de Deus, mesmo quando ela se manifesta na vida dos outros. Esse é o sinal de maturidade. Esse é o sinal de um coração que já morreu para o ego. Esse é o tipo de coração que o céu pode usar sem limites. 7. O pecado que deforma o Evangelho. A mentira disfarçada de verdade. Não é necessário adulterar todo o Evangelho para se perder. Basta sutilmente moldá-lo aos desejos humanos. Basta suavizar onde a cruz fere. Basta omitir o arrependimento e exaltar o bem-estar. Basta manter os textos bíblicos, mas retirar deles a verdade. E assim, o veneno da mentira se infiltra onde antes havia pureza. E o que era a palavra viva se torna discurso conveniente. Este é o pecado que mais deforma o corpo de Cristo, a mentira disfarçada de verdade. Isaías escreveu com angústia e autoridade em Isaías 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. E essa é a geração que vivemos, uma geração que inverte valores, que distorce princípios, que reescreve doutrinas para caberem nos caprichos do momento. A mentira, quando entra no altar, não vem com aparência grotesca. Ela se veste de luz, se apresenta com vocabulário religioso e, justamente por isso, engana até os que têm anos de fé. O problema não é apenas o engano, é o quanto ele se parece com a verdade. Foi assim com Ananias e Safira. Eles não eram ímpios, não eram pessoas de fora, eram membros da igreja primitiva, gente que via sinais, que participava da comunhão dos santos, que ouvia os apóstolos. Mas mentiram ao Espírito Santo não porque disseram algo diretamente blasfemo, mas porque simularam uma entrega que não foi real. Venderam uma propriedade, retiveram parte do valor, mas se apresentaram como se tivessem dado tudo. O problema não foi o valor, foi a aparência de santidade escondendo a verdade. Foi a simulação.
E o juízo veio de forma imediata, conforme Atos 5, versículos 3 a 5. Porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. A mentira espiritual não precisa de palavras falsas. Ela pode viver no silêncio de quem sabe o certo, mas não o diz. Na omissão de quem vê o erro, mas não o confronta. Na manipulação de textos sagrados para favorecer interesses pessoais, doutrinas populares ou movimentos humanos. E esse tipo de mentira não fere apenas a verdade. Ela fere o temor. Ela remove do coração a reverência diante da presença de Deus. Ela substitui a cruz pelo conforto, o chamado pelo marketing, a entrega pela autopromoção. E quando isso acontece, o Espírito Santo se afasta. Hoje, muitos vivem como se pudessem negociar com a palavra. Usam versículos como justificativa, não como direção. Puxam promessas para si, mas ignoram os mandamentos. Chamam de interpretação, o que na verdade é resistência ao arrependimento. Moldam o Evangelho ao seu gosto, mas não permitem que ele molde seu caráter. O resultado disso é uma fé racional, centrada no homem. Uma fé que celebra os dons, mas esquece o fruto. Que ama os milagres, mas rejeita a renúncia. Que fala do céu, mas não quer largar o mundo. E isso tudo é mentira. Porque o verdadeiro evangelho exige mudança. Ele chama ao arrependimento. Ele não mascara o pecado. Ele o confronta. Ele não alivia a consciência. Ele a transforma. O evangelho de Jesus nunca foi conveniente. Ele foi duro, foi estreito, foi cortante, mas foi. E continua sendo o único caminho de salvação. A mentira disfarçada de verdade também aparece quando se usa a Bíblia para justificar condutas que o Espírito já condenou. Quando alguém tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre o pecado e a santidade, quando diz que Deus conhece meu coração, para justificar sua teimosia. Sim, Deus conhece. E isso deveria gerar temor, não desculpas. O problema não está na ignorância, está na resistência. Muitos sabem o que é certo, sabem o que é santo, mas escolhem uma mentira confortável ao invés de uma verdade libertadora. O que Deus quer de nós é verdade no íntimo, não perfeição, não máscaras, não discursos bonitos, mas um coração que diga: Senhor, aqui está a minha verdade, com todas as minhas falhas, mas sem disfarces. A mentira, mesmo pequena, mesmo disfarçada, mesmo bem intencionada, é uma ofensa contra o Espírito, porque ele é o Espírito da verdade. Ele não habita em duplicidade. Ele não coopera com engano. Ele não unge falsidade. A mentira também destrói a confiança da comunidade. Quando alguém vive uma aparência que não condiz com a realidade, não é só a sua fé que é atingida, é a fé dos outros também. Jovens se decepcionam. Novos convertidos se escandalizam. A igreja se torna cética e o inimigo sorri, porque não precisa atacar de fora quando já há corrupção por dentro. Por isso, o juízo sobre Ananias e Safira foi tão imediato. Deus estava protegendo a santidade do corpo, estava preservando o temor, estava mostrando que ele não brinca com a verdade. É possível pregar, cantar, servir, liderar e ainda assim mentir. Mentir ao declarar uma vida consagrada que não existe.
Mentir ao se apresentar como referência enquanto vive em oculto. Mentir ao ensinar doutrinas que agradam, mas não libertam. Mentir ao dizer amém com os lábios e não com as atitudes. Esse tipo de engano se espalha, e o que parece apenas um desvio teológico se torna uma heresia vivida, um estilo de vida que nega a cruz, mesmo que carregue uma Bíblia. Quando ouvi a mensagem sobre os 7 pecados mais ignorados pelos cristãos e que Deus não tolera, senti um impacto profundo, como se o Espírito Santo estivesse falando diretamente ao meu coração. A mensagem não apenas expôs pecados que muitas vezes passam despercebidos, mas também revelou como eles podem silenciar o céu, bloquear a presença de Deus e impedir que vivamos a plenitude da fé, como brasileiro criado em uma cultura onde a espiritualidade é vibrante, onde a igreja é um lugar de comunhão, cânticos fervorosos e celebrações intensas. Essa mensagem me confrontou de uma forma que raramente experimentei. No Brasil, somos conhecidos por nossa paixão, nossa fé calorosa e nosso desejo de viver para Deus, mas também enfrentamos o desafio de deixar que tradições religiosas ou costumes culturais encubram pecados sutis que nos afastam do Criador. Ao refletir sobre cada um desses pecados, rebeldia disfarçada de fé, indiferença com o próximo, soberba espiritual, fofoca santificada, ressentimento cultivado, inveja disfarçada de zelo e mentira disfarçada de verdade. Percebi que eles não são apenas falhas espirituais, mas barreiras que nos impedem de viver o Evangelho genuíno. Abaixo compartilho minhas reflexões e as lições práticas que tirei para aplicar em minha vida, com a esperança de que essas verdades também transformem outros corações. O primeiro pecado, a rebeldia disfarçada de fé, me fez olhar para dentro e questionar quantas vezes eu disse amém com os lábios, mas meu coração resistiu à vontade de Deus. No Brasil, onde a fé cristã muitas vezes se mistura com uma cultura de celebração, é fácil confundir entusiasmo religioso com verdadeira obediência. Saul, como vimos, foi ungido escolhido, mas sua meia obediência o levou à ruína. Isso me ensinou que Deus não se impressiona com minhas palavras bonitas ou minhas mãos levantadas no culto se eu guardo áreas da minha vida que não entrego a Ele. A lição prática aqui é clara. Devo examinar diariamente minhas decisões e atitudes, perguntando-me: estou obedecendo completamente ou apenas parcialmente? Para aplicar isso, comecei a orar, pedindo coragem para cortar relacionamentos, hábitos ou escolhas que Deus já me pediu para abandonar. No contexto brasileiro, onde laços familiares e amizades são tão valorizados, isso pode significar dizer não a tradições ou expectativas que contrariam a vontade de Deus, mesmo que isso cause desconforto. A indiferença com o próximo foi o segundo pecado que me tocou profundamente. No Brasil, somos um povo caloroso, mas também vivemos em um país marcado por desigualdades. Quantas vezes passei por alguém necessitado na rua, desviando o olhar, pensando: não é meu problema. A parábola do bom samaritano me confrontou, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em ações de compaixão.
Jesus nos ensina que amar o próximo não é opcional, é um mandamento. A lição que tirei é que devo ser intencional em enxergar as dores ao meu redor, seja ajudando um vizinho em dificuldade, ouvindo um colega de trabalho ou doando tempo para uma causa social. Na cultura brasileira, onde a comunidade é tão forte, isso pode ser vivido em pequenas ações, como oferecer uma palavra de encorajamento em uma roda de conversa ou compartilhar o que tenho com quem precisa. Comecei a reservar um tempo semanal para me envolver em ações de caridade, como voluntariado em minha igreja ou apoio a projetos locais, porque sei que a indiferença não apenas cega minha alma, mas também fere o coração de Deus. A soberba espiritual. O terceiro pecado foi um alerta doloroso. Como cristão, às vezes me pego julgando outros, pensando, eu não faria isso, ou eu sou mais espiritual. No Brasil, onde a fé evangélica cresceu tanto, é fácil cair na armadilha de comparar nossa jornada espiritual com a dos outros, especialmente em igrejas cheias de carisma e ministérios ativos. A parábola do fariseu e do publicano me lembrou que Deus não se agrada de corações que se exaltam. A lição prática é cultivar humildade, reconhecendo que sou tão dependente da graça quanto qualquer outro. Para aplicar isso, decidi ouvir mais e julgar menos, especialmente quando alguém tropeça na fé. Em vez de criticar, oro por restauração. Também comecei a praticar a confissão regular, pedindo a Deus que revele qualquer orgulho escondido em meu coração, porque sei que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A fofoca santificada. O quarto pecado é algo que vejo com frequência no Brasil, onde a oralidade e as conversas em grupo são parte da nossa cultura. Quantas vezes ouvi ou até participei de comentários disfarçados de preocupação espiritual? A história de Miriam e Arão me mostrou que Deus ouve cada palavra, mesmo as ditas em segredo. Esse pecado destrói a unidade da igreja e entristece o Espírito Santo. A lição que aprendi é que minha boca deve ser uma fonte de bênção, não de maldição. Para aplicar isso, tomei a decisão de interromper conversas que começam com "você soube de fulano" e redirecioná-las para oração ou silêncio. Também passei a confrontar fofocas com amor, dizendo, vamos orar por essa pessoa, em vez de falar. Na cultura brasileira, onde a comunicação é tão expressiva, isso exige domínio próprio, mas é essencial para manter a pureza do coração e a comunhão com Deus. O ressentimento cultivado, o quinto pecado, foi talvez o mais difícil de enfrentar. No Brasil, somos um povo emocional, e mágoas podem se acumular facilmente, especialmente em famílias grandes ou comunidades próximas. Guardar rancor, mesmo que disfarçado de precaução, é como carregar uma corrente invisível. Jesus foi claro em Mateus 6,15, sem perdão, não há comunhão com o Pai. A lição prática é que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Para aplicar isso, comecei a listar pessoas que me magoaram, e uma a uma, orei por elas, liberando perdão, mesmo sem sentir vontade. Também busco resolver conflitos rapidamente, seguindo Mateus 5, 23, 24, que nos manda reconciliar antes de oferecer nossa adoração. Na cultura brasileira, onde a reconciliação muitas vezes envolve abraços e conversas calorosas,
Esse passo pode ser um testemunho poderoso de fé. A inveja disfarçada de zelo. O sexto pecado é uma armadilha que vejo muito em igrejas brasileiras onde talentos e ministérios florescem. É fácil sentir um desconforto sutil quando alguém é promovido ou elogiado. A história de Caim e Abel me lembrou que a inveja não apenas fere o outro, mas destrói minha própria alegria. A lição é que a gratidão é o antídoto contra a inveja. Para aplicar isso, comecei a celebrar as vitórias dos outros, seja parabenizando um amigo por uma conquista ou orando pelo sucesso de um colega de ministério. Na cultura brasileira, onde a alegria coletiva é tão valorizada, isso significa transformar inveja em festa, reconhecendo que o sucesso do outro é uma vitória para o reino de Deus. Por fim, a mentira disfarçada de verdade, o sétimo pecado, me fez refletir sobre a autenticidade da minha fé. No Brasil, onde a religiosidade é tão visível, é fácil cair na tentação de viver uma espiritualidade de aparência. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e o juízo foi imediato. A lição é que Deus deseja verdade no íntimo. Para aplicar isso, decidi ser honesto comigo mesmo e com Deus, confessando minhas falhas sem máscaras. Também passei a confrontar doutrinas ou práticas que suavizam o Evangelho, buscando viver uma fé que reflete a cruz, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Na cultura brasileira, onde a expressão da fé é tão pública, isso exige coragem para ser diferente, mas é o caminho para uma vida espiritual autêntica. Essas reflexões me ensinaram que os pecados ignorados não são inofensivos. Eles silenciam o céu, cegam a alma, afastam o espírito e deformam o Evangelho. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão, precisamos estar atentos para não deixar que costumes ou tradições nos façam tolerar o que Deus abomina. Minha maior lição é que a transformação começa com o arrependimento sincero, a humildade genuína e a obediência total. Para viver isso, comprometi-me a orar diariamente por um coração quebrantado, a praticar a compaixão ativa, a controlar minha língua, a perdoar sem condições, a celebrar os outros, a buscar humildade e a viver a verdade do Evangelho. Que cada cristão brasileiro, ao ouvir essa mensagem, sinta o mesmo chamado para despertar e viver uma fé que agrada a Deus. Se essa mensagem tocou seu coração e você sentiu o Espírito Santo te chamando ao arrependimento, deixe um amém nos comentários agora mesmo. Curta este vídeo para espalhar essa verdade poderosa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Fique até o final, porque temos uma surpresa especial que Deus preparou para você. Vamos juntos viver um evangelho genuíno, sem máscaras, para a glória de Deus.